Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 17 de janeiro, segunda-feira, a Igreja nos dá a graça de celebrar a memória de Santo Antão, pai da vida monacal, ou seja, o pai da vivência monástica, daquele que vive então a vida dos monges, já logo no início da vivência daqueles que procuram viver então esta saída do mundo para viver, portanto, exclusivamente o amor, a dedicação do trabalho, a contemplação para a vivência íntima com o Senhor. Portanto, peçamos no dia de hoje que o Senhor nos ilumine com sua graça e com o exemplo de Santo Antão. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, um comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você julga ser oportuno receber o Evangelho no dia de hoje. Que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance os corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Antão nasceu no Egito no ano de 250 e lá faleceu em 356. Ainda jovem, doou os seus bens aos pobres e retirou-se para o deserto, onde iniciou intensa vida de comunhão com Deus. A ele uniram-se mais tarde dezenas de discípulos que abraçaram seu mesmo estilo de vida. É considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. A seu exemplo, sintamo-nos estimulados à prática radical do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, este homem então que vive, pelo que nós observamos, 106 anos, ele nos convida a viver uma vida totalmente dedicada ao amor de Deus, em todos os sentidos. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, fala sobre o jejum, sobre a realidade do jejum. O jejum que, de certa maneira, era observado pelos discípulos de João Batista, e o jejum que era observado pelos discípulos dos fariseus, mas pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não era observado.
E Jesus então vai dizer assim, diante do questionamento: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Então, Jesus é este noivo do qual veio ao mundo para nos dar a graça deste grande casamento, deste grande banquete entre a humanidade e o próprio Deus. Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Então, aqui também se configura aquilo que a própria igreja, ela orienta ou ensina. O jejum, ele é observado de uma forma prescrita pela igreja, propriamente dita, em 2 momentos: na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Porém, a igreja também orienta e vê fecundo, também dentro das possibilidades, viver em todas as sextas-feiras o jejum ou a abstinência de carne, que também se vivencia tanto nessas 2 datas, na quarta-feira de cinzas ou na sexta-feira da paixão. O jejum para se unir ao próprio Deus, vencendo assim os vícios, vencendo assim os pecados, ele é, pela igreja, muito bem acolhido, muito bem aceito. Você que tem o interesse então de viver isto, de viver este caminho, eu te oriento a procurar no YouTube, formas de jejum. Canção Nova tem vários vídeos que ensina as maneiras ou os 4 estilos, ou as 4 maneiras de se viver o jejum. Uma maneira para cada pessoa. E jejum, devemos lembrar, não é nenhum tipo de teste de esforço, mas é um caminho de disciplinar-se e assim unir-se ao Senhor cada vez mais. E a palavra continua então. É o próprio Senhor Jesus que diz: mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então eles vão jejuar. Então nós estamos neste tempo. O noivo nos foi tirado, entre aspas, poderíamos assim dizer. No que sentido? Jesus voltou para junto do Pai, mas nós não podemos dizer que estamos sós, porque Ele continua a nos visitar constantemente. Onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, eis que Ele está reunido no meio de nós, de cada um de nós. Então Jesus vai dizer, portanto, este exemplo: ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Ou seja, dentro daquilo que o Senhor nos convida a vivenciar, na nossa vivência e caminho, sobretudo, Ele nos convida a vivenciar como, então, a partir da sua palavra, da sua graça, como homem ou mulher novos, renovados em Cristo. Por isso, o que seria esta novidade para nós? A vivência dos sacramentos, a acolhida da sua palavra, a vida em comunidade. Então nós precisamos estar nessa sintonia, nós precisamos viver este caminho de unidade para com o Senhor. Peçamos, portanto, que as práticas de mortificação possam nos unir ao Cristo vivo e verdadeiro, que nos leve ao amor verdadeiro, porque não há de modo algum práticas de mortificação que são verdadeiras oferendas agradáveis a Deus, se não há o amor direcionado a Ele, ao próprio Deus e aos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que no dia de hoje possamos abrir o nosso coração ao amor e à graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.